nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Olá, é uma alegria imensa podermos estar aqui, entrando na sua casa, entrando no seu lar, com o programa Tempo de Comunhão. Eu quero desejar a você um dia maravilhoso, um dia extraordinário, dizendo que você é justo, que você é reto e que você é santo. De repente você pensa, mas que saudação é esta, que desejo é esse? Deixa eu ler para você, por gentileza, aqui no meu aplicativo, um texto que está na carta aos Coríntios, um texto da Bíblia Sagrada, que diz assim: Cristo não tinha nenhum pecado, mas Deus colocou sobre ele a culpa dos nossos pecados. Desta forma, nós podemos ser declarados justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Se você receber, se você crer, se você aceitar que Jesus já levou todos os seus erros, todos os seus pecados, todas as suas, como diz a Bíblia, iniquidade e transgressão, eu e você somos aos olhos de Deus justos. Não é maravilhoso isso? Nós não temos culpa aos olhos de Deus, por isso nós estamos aqui, dizendo, você pode ter comunhão com Deus, você pode ter uma vida, um dia extraordinário. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa. Como o Pio falou, somos justos em Jesus Cristo. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador e receba essa paz. Ao recebermos essa verdade, ao recebermos essa mensagem, a nossa alma, o nosso espírito começa a viver uma outra dimensão de vida. Você descobre o lado verdadeiro da vida que Deus veio dar a mim e a você. Eu quero convidar você agora para uma música. E depois dessa música, desse louvor, que é gravado aqui no nosso templo, na nossa igreja, logo a seguir nós vamos trazer uma mensagem também maravilhosa, extraordinária. Depois dessa mensagem, como você já sabe, nós voltaremos para um tempo de oração. Queremos abençoar a sua vida em nome de Cristo Jesus. Existem coisas aqui na terra que não se encontra respostas verdadeiras. Somente a sabedoria do alto pode explicar. Por exemplo, resposta para a dor humana. Nós não conseguimos resposta. Respostas para a cura de doenças. Resposta para o conflito entre nações. Resposta para a violência. Resposta para a miséria. Resposta para a fome. A sabedoria humana dizia o seguinte: vamos tirar o petróleo lá do pré-sal, que isso vai ser maravilhoso, essa riqueza do Brasil. Hoje não compensa tirar o petróleo, porque o custo para tirar é maior do que o custo da venda. A sabedoria do homem. Meu Deus. Precisamos da sabedoria divina, amados. E somente o Espírito Santo de Deus poderá mostrar as soluções a esses e tantos outros problemas da humanidade. E quando as decisões são baseadas na sabedoria terrena, causam mais divisões, mais dor, mais ferida, mais frustração. Por isso nós precisamos da sabedoria do alto, do Espírito da sabedoria. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala sobre uma cidade chamada Jerusalém. Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi. A cidade de Davi.
Deus, ele decidiu colocar o seu nome lá em Jerusalém para sempre, diz a Bíblia. Quando o povo judeu saúda uns aos outros, eles dizem Shalom, ou seja, paz. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, Shalom. Para a pessoa que está do outro lado, Shalom. Shalom, paz. Paz, Shalom. Mas Shalom significa mais do que paz. A palavra Shalom tem 27 significados. 27 significados. Quando alguém diz ao outro, Shalom, eu digo para vocês assim, Shalom, eu estou dizendo o seguinte, eu quero que vocês sejam abençoados por Deus. Shalom, que Deus te abençoe. Shalom significa estar bem. Shalom significa esteja completamente abastecido. Shalom significa que você esteja são, que você seja salvo de todas as lutas e adversidades, que você tenha saúde perfeita, que você tenha a perfeita paz, a perfeita riqueza, a perfeita alegria. Shalom. Por isso que muitas vezes eu e você nos encontramos, eu digo assim, graça e paz, meu irmão, paz, meu irmão, Shalom. Tem toda essa significância, tem toda essa relevância. Em hebraico ele diz assim, Alav HaShalom, que a paz esteja sobre você. No hebraico eles pronunciam, no hebraico não, no árabe, Salamu Aleikum, Salamu Aleikum, que a paz esteja sobre você. Alav HaShalom, que a paz esteja sobre você. O conceito de se viver em Jerusalém, então, é viver e estar debaixo dessa completa paz. Do governo de Deus, do Espírito de sabedoria, dos 7 Espíritos de Deus. Shalom. Agora, sabendo o que significa um pouquinho mais Shalom, diga de novo para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Shalom. Uau. Sai dos seus lábios uma palavra de bênção. Shalom. Aleluia. Shalom. O oposto a esse pensamento, a esse entendimento, é a cidade da Babilônia. Babilônia é sinônimo de conflito, aflição, perda. Babilônia. Quando alguém queria desejar mal e ofender a outra pessoa, ele dizia, vá para a Babilônia. Babilônia é lugar de conflito, lugar de dor, lugar de lágrima, lugar de vício. Babilônia. A Bíblia diz que o povo de Israel, por praticar uma desobediência consciente a Deus, Deus permitiu que eles fossem vencidos pelo Império Babilônico e que a nação de Israel fora levada cativa como escravos para a Babilônia. Capítulo 5 de Daniel narra que o rei Belsazar, o rei da Babilônia, preparou um grande banquete, uma grande festa. Ele utilizou os utensílios de ouro e prata que o seu pai Nabucodonosor, que havia guerreado contra Israel, que havia destruído Jerusalém, ele entrou no templo e pegou todos os utensílios do templo, os vasos, jarras, copos de prata, de ouro, e levou para a Babilônia. E Belsazar, o filho de Nabucodonosor, agora nesta festa, ele fala, escuta, pega lá os utensílios do templo lá de Jerusalém, ok? E traga aqui que nós vamos beber vinhos. E vamos cultuar os deuses pagãos da Babilônia. Enquanto eles estavam nessa festa, nessa alucinação, o texto sagrado diz, depois você pode ler em casa, na parede do palácio, debaixo de um castiçal, aparece a mão, e uma mão escreve na parede. Quando o rei Belsazar olha aquilo, a Bíblia diz que ele ficou pálido, os joelhos batiam no outro, trêmulo, angustiado, desesperado. E o texto sagrado diz, nos versículos 7 e 8 do capítulo 5, olha o que diz ali. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a estes sábios, estamos falando sobre o espírito da sabedoria, e disse a esses sábios da Babilônia, sabedoria da terra, terrena,
aquele que ler esta inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Sabedoria da terra e sabedoria dos céus. Não conseguiram. Queridos, os homens mais sábios do maior império da terra não puderam ler e muito menos dizer o significado daquilo. Ele mandou trazer todos os sábios da Babilônia. Sábios eram os professores, todos com pós-doutorado. Disseram, não sabemos. Ok? Então vamos trazer os astrólogos, aqueles que liam os astros, as estrelas. Disseram, não, nós não podemos. Aí trouxeram os adivinhos, aqueles que conversavam com os demônios, com os espíritos imundos. Também nós não podemos. Não podemos. Por isso o rei da Babilônia, sendo informado pela rainha, que havia ali no reino um homem chamado Daniel. Tinha sobre ele o espírito da sabedoria de Deus. E ela disse para o rei, rei, não fique perturbado, esse homem sabe o que está escrito. Impressionante, né? Uau! Vou fazer um parênteses aqui. Imagina quando os governantes vierem para a igreja e dizem assim, pastor, evangélicos, nos ajude com essa situação. Vocês têm a resposta. Vocês têm a solução. Porque sobre vocês repousa o espírito da sabedoria de Deus. Lá na sua empresa, lá no departamento onde você está, alguém chega e diz, por favor me ajude, porque você é diferente, existe sobre você algo diferente. Quando você fala, você não fica falando essas piadas nojentas, imundas, você tem algo diferente dentro de você. Exatamente o que estava acontecendo aqui. O rei então diz, estou sabendo que sobre Daniel estava a excelência da sabedoria, pois somente o espírito da sabedoria divina, que conhece tudo, pode realizar todas as coisas, tem respostas para todas as perguntas da vida humana. Somente. Olha o que está escrito nos versículos 14 e 15 do capítulo 5. O rei Belsazar fala com Daniel, soube que o espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado, e que tem inteligência, e uma sabedoria fora do comum, fora do âmbito terreno. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem esta inscrição e me dizerem seu significado. Porém, eles não conseguiram. Daniel, eles não conseguiram. Daniel, por favor, me dê o sentido dessa escrita. E Daniel faz uma explicação dizendo, rei, o que aconteceu com seu pai foi isso, lembra? E você não aprendeu com esse triste episódio do seu pai. E o que você está fazendo agora está afrontando a Deus. O que está escrito aí é Mene Mene Tekel Ursfim, que significa você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Virá outro e vai tomar o seu reino. E você vai ler a história depois em casa, e naquela mesma noite ele morreu. Naquela mesma noite ele morreu. Palácio do Planalto, Mene Mene Tekel Ursfim. Congresso Nacional, Mene Mene Tekel Ursfim. Existe um Deus soberano. Existe um Deus que tudo sabe, que tudo pode. Por exemplo, sobre um homem chamado Salomão, repousou um pouquinho desta sabedoria, uma pequena porção dessa sabedoria. E ele foi considerado o homem mais sábio da terra, por poder responder perguntas difíceis. Amados, quantos sabem que precisamos das manifestações do Espírito da sabedoria de Deus para tomarmos decisões corretas? Quando você vai tomar uma decisão, é essa oração que você faz, Senhor, eu me aproprio da sabedoria divina para tomar essa decisão.
Você não vai pedir assim, Senhor, dá-me sabedoria. Não, é oração burra. Vocês já estão aprendendo a orar aqui, não estão? Você vai dizer, Senhor, lambano, eu me aproprio da sabedoria divina para tomar essa decisão. É assim que se ora. É assim que se ora. Decisões, para tomar decisões que venham nos abençoar. Escolhas que geram vida e não morte. Escolhas de paz e não de conflitos. Escolhas de bem e não de mal. Precisamos da ação do Espírito da sabedoria sobre nós. E esta sabedoria está ao alcance de cada um de nós, através de Cristo Jesus, mediante a graça do Senhor. Amados, nós vimos duas manifestações: o Espírito do Senhor e o Espírito da sabedoria. Se Deus permitir, nós veremos o Espírito da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, do conhecimento e do temor do Senhor. Eu quero concluir, eu não quero cansar muito você. Eu quero concluir mostrando na prática a diferença entre a sabedoria do Espírito Santo de Deus e a sabedoria terrena. Como funciona na prática? Mateus capítulo 6, versículo 26. Ele se segura porque isso é muito importante, viu? É muito importante. Não deixa desviar sua atenção, não. Jesus declara: observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Meu Deus. Meu Deus. Queridos, as aves semeiam. Elas colhem, ceifam? Não. Elas armazenam? Não. O que isso significa? Significa que as aves, elas não têm abundância, somente o suficiente para o dia. As aves, elas não armazenam, não estocam. As aves não lidam com abundância, com prosperidade. As aves possuem somente para o dia em que ela está vivendo. Remete-se ao texto: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Este pensamento está lá no Velho Testamento, quando Israel saiu do Egito e que ficou por 40 anos no deserto, e não era plano de Deus que eles permanecessem 40 anos. E aí Deus então teve que enviar o maná. O maná era o pão diário. O maná era o alimento para o dia. Eles não semeavam, eles não ceifavam, eles não armazenavam. Eles recebiam o maná diário. Mas o propósito de Deus não é dar o maná diário. O propósito de Deus é que o seu povo entre em Canaã, na terra que mana leite e mel. O propósito de Deus é que o seu povo seja próspero, mas muito mais do que próspero, seja abundante. Possua a terra, entre no descanso. Este é o propósito de Deus. Mais do que prosperidade, abundância. Ele diz: vocês não valem muito mais do que as aves do céu? O que Jesus está referindo-se com essa pergunta? O que ele está querendo perguntar com isso? Escuta, as aves não semeiam, as aves não ceifam, elas não armazenam, e o Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem mais do que as aves? O que Jesus está dizendo? O que? Pergunta para mim, o que? Ele está dizendo: você não pode viver como ave. Você não pode ficar dependendo do suprimento diário de Deus. Não é isso que Deus tem para você. Ele está dizendo: você não pode pensar em se aposentar. Ei, você não pode pensar em ter um emprego, um trabalho com estabilidade e ficar ali fingindo que está trabalhando. Ele está dizendo:
Não todos, não todos, não todos, não todos. Mas você chega numa repartição pública, você encosta o umbigo num balcão e pede para o funcionário público, ele trata você como se fosse ninguém, sendo você que paga o salário dele. Não todos. Cabeça de passarinho, cabeça de periquito. Ah, Deus, eu estou trabalhando para que Deus me dê o sustento diário, pastor. Estou feliz porque agora eu vou me aposentar, vou para a praia, vou ficar sossegado. Sabe, pastor, cabeça de periquito, meu irmão. Jesus está perguntando para você: você não vale mais do que isso? Ele está dizendo: os passarinhos, eles não semeiam, então você tem que semear. Os passarinhos não colhem, você tem que colher. Os passarinhos não armazenam, então você tem que armazenar, porque você vale mais do que eles. Meu Deus, vocês estão entendendo? Ficar aposentado, comendo, bebendo, dormindo até às 11 da manhã é vida de passarinho, meu irmão. É uma vida inferior. É uma vida menor do que Deus tem para nós. É viver uma vida de deserto, recebendo somente o maná. A vida superior vivida que Deus tem para mim e para você é quando nós aramos a terra, quando nós semeamos, quando nós ceifamos, quando nós armazenamos. É viver a vida próspera e abundante. É entrar na terra que emana leite e mel. É conquistar aquilo que Ele deu para mim e para você. É viver como rei e como sacerdote. A sabedoria da terra diz: se aposente e vai levando essa vidinha. Essa é a sabedoria da terra. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus diz: não. Comece a preparar o solo. Comece a semear. Ei, prepare-se para a grande colheita. Ei, prepare para ter uma abundância. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você consegue entender? Quando você lê o texto bíblico do ponto de vista humano, terreno, e quando você lê o mesmo texto com a revelação de Deus. Ei, você é um privilegiado de estar ouvindo isso. Meu irmão, você sabe, eu viajo norte, sul, leste, oeste, nesse mundo afora. Isso que você ouve aqui não tem. O que você tem recebido é algo especial da parte de Deus. É algo glorioso da parte de Deus. Eu sei que às vezes choca a sua alma. Ah, pastor, mas eu estava assim desesperado, contando os dias para me aposentar, para parar, para não fazer nada. Aí você diz que se eu penso assim, eu tenho cabeça de periquito. É, meu irmão. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que continuar sendo frutífero? Sim, a palavra de Deus diz que até na velhice nós produziremos frutos. Aleluia! Olha como Deus pensa, olha como Deus pensa. Adão estava lá no Éden, cheio de paz, alegria, árvores frutíferas, abundância. E Deus olha para ele e diz assim: Adão, vai arar a terra. Are a terra. Seja mais que próspero, tenha abundância, empreenda. Sonhe, pense grande, abra sua mente, transforme a sua mente. Ei, você é resultado daquilo que você pensa. Não pense como o passarinho, meu irmão, você vale mais do que o passarinho. Diga para a pessoa que está do seu lado: não diga. Meu Deus. Ele diz: vida abundante, prepare o solo. Imagina o solo. O que é? É família? Empresa, emprego, prepare o solo. Agora, imagina o solo, grande, alguns hectares, alguns alqueires. Agora lance a semente. E o que semente? A palavra de Deus não diz em Marcos que aquele que semeia, semeia a palavra. Mas semeia a palavra, na sua família, na sua empresa, nas suas finanças, na sua saúde, semeia a palavra. Comece a semear, lance a palavra, semeie. Há um tempo entre você declarar e você colher.
Nesse tempo, faça igual a Abraão, como diz em Romanos capítulo 4, glorifique a Deus, dê glória a Deus, exalte a Deus. Enquanto você espera, não murmure, não fique cobrando prazos de Deus. Enquanto você espera, você glorifica a Deus, exalta a Deus. E a hora que a colheita começar, você vai colher. Nunca, pelo amor de Deus, eu imploro a você, nunca deixe de reconhecer que foi Deus quem lhe deu. Ele, a Ele a glória. Aleluia. Colha com alegria, viva com alegria. Meu irmão, levante amanhã, de manhã, dizendo: Deus, obrigado pela vida. Deus, obrigado pelo meu trabalho. Deus, obrigado pela saúde. Deus, obrigado porque eu sou quem eu sou. E a sua palavra diz que eu sou rei. Ela diz que eu sou sacerdote. Deus, obrigado, Deus, obrigado. Como é maravilhoso receber a palavra de Deus, não é verdade? A mensagem de Deus. Aliás, nesses últimos dias, você tem ligado a sua televisão, ouvido através do seu rádio, jornais, revistas, tantas más notícias, tantas más novas, não é verdade? Nós estamos aqui para lhe dar as boas novas, para dizer para você que existe de fato uma necessidade de abrirmos os nossos ouvidos e recebermos a palavra de Deus para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos orar nesta hora. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Pai, nós adentramos a sua presença através do que Jesus Cristo fez, levando sobre si mesmo as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados, para que agora pudéssemos ter acesso à sua presença, não pelas nossas obras, não pela nossa própria justiça, não, Pai, mas pela obra de Cristo Jesus. E agora, Senhor, são tantas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Pai, eu declaro sobre esse lar que está padecendo de uma enfermidade no seu familiar, esposa, filhos, eu chamo a existência a saúde sobre esta casa, sobre esta vida. Aquela vida que está aflita, triste, ansiosa, preocupada. Senhor, nesta hora eu libero a paz no espírito, na alma, no corpo. Pai, toda opressão, toda inquietação, toda dependência do álcool, do cigarro, das drogas, nesta hora nós cortamos, anulamos e liberamos agora. Se livre em nome de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado, porque esta é a sua palavra, este é o seu poder, através do teu Santo Espírito, Pai. Com gratidão nós oramos a Ti. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo contato que você tem feito conosco constantemente. Muito obrigado. Eu quero ainda fazer um convite muito especial. Eu quero que você se sinta convidado, eu quero que você experimente um pouquinho do nosso amor, do nosso calor, do nosso abraço. Venha visitar-nos agora pela manhã às 9h30 ou então, se você puder, às 6 horas da tarde. Venha, traga o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, os seus familiares e nós, com alegria, queremos dar um abraço em você e queremos que você participe dessa celebração juntamente conosco. Deus abençoe. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana. Fique na paz de Cristo Jesus.